E por falar em Tarcísio de Freitas, a Bruna Barbosa tem informações pra gente. Boa noite, Bruna. Oi, Nadédia. Boa noite para você, Vera, Débora. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, deve falar ainda hoje sobre a escolha de Flávio Bolsonaro como nome indicado por Jair Bolsonaro para disputar a presidência. Essa declaração é esperada logo depois da inauguração de uma UPA aqui em Diadema, evento que acontece neste momento. Então, se vocês ouvirem um barulho, é por conta disso. É um evento que está bastante cheio. O que eu consegui apurar é que o tom da fala do Tarcísio deve ser de respeito à decisão de Bolsonaro, reafirmando lealdade ao ex-presidente e repetindo que ele nunca declarou ser candidato ao Planalto. Publicamente, Tarcísio deve reforçar esse compromisso com a reeleição aqui em São Paulo. Mas nos bastidores, eu conversei com integrantes da pré-campanha que insistem que o cenário interno permanece o mesmo. O plano A do governador segue sendo a disputa presidencial no próximo ano, apesar desse discurso de permanência aqui no estado. Tarcísio chegou aqui em Diadema tem mais ou menos 30 minutos, tirou fotos, cumprimentou os moradores, uma prática que tem se tornado cada vez mais recorrente em agendas públicas do Tarcísio e acaba abrindo margem também para interpretações de gesto de aproximação com o eleitorado, especialmente nesse momento de especulação eleitoral. Algumas pessoas próximas a Tarcísio dizem que antes mesmo do anúncio de Flávio Bolsonaro, ele já tinha sinalizado que não considerava ter um integrante da família Bolsonaro liderando ou compondo uma eventual chapa, e aí a avaliação é de que essa posição pode ter contribuído também para a decisão do ex-presidente. Tarcísio não acredita que o nome de Flávio seja o melhor, mas nesse primeiro momento deve ter uma fala um pouco mais neutra, mantendo esse tom adotado em falas anteriores. Expectativa é de que essa fala aconteça daqui a pouquinho aqui nesse evento em Diadema. Nadédia, Vera e Débora. Obrigada, Bruna Barbosa. Se seguir nessa linha, é a linha de sempre, né, Vera? Exato, ele está numa posição que é ao mesmo tempo um pouco delicada, mas por outro confortável. Ele tem uma reeleição garantida em São Paulo, pelas pesquisas. As pesquisas mostram que nem sequer se tem clareza sobre quem seriam os adversários do governador. Ele é bem avaliado e aparece em primeiro nas simulações de primeiro e de segundo turno. Então, portanto, esse lado já está garantido e está assegurado. Ele é muito jovem, tem menos de 50 anos, ele só disputou uma eleição na vida e venceu, graças ao apoio de Bolsonaro. Então ele acha, e isso é real, é genuíno nele, que se ele romper com o Bolsonaro e se lançar num voo próprio, é a morte, é o suicídio político, e ele não pretende cometer isso. Por mais que tenha um canto de sereia de muitos lados na orelha dele, principalmente por parte de empresários, de expoentes do mercado financeiro, de que ele pode ir mesmo à revelia da família Bolsonaro, ele não fará esse gesto, não fará esse movimento. Está esperando que as coisas se resolvam por si. Na base disso que eu falei, pressão do Centrão, pressão do próprio partido dele, que é o Republicanos. Então, quando ficar evidente que a direita e o Centrão não querem alguém da família Bolsonaro, os aliados do Tarcísio imaginam que vai vir a bola para ele naturalmente, que, portanto, ele não vai precisar forçar uma barra, não vai precisar se indispor com os filhos, algo que já faria com que houvesse muito desgaste no início. Mas ainda assim, Nadé e Débora, ele vai ter de confiar na família Bolsonaro. Por quê? Porque para ser candidato à presidência da República, ele precisará renunciar ao governo de São Paulo. Isso não é qualquer decisão, uma decisão que inclui uma gravidade enorme. Isso tem que ser feito em abril. E a indicação para as candidaturas, as convenções partidárias, acontecem entre fim de julho e o início de agosto. É um período enorme em que você fica sujeito às vicissitudes e ao vai e vem emocional e político de uma família que está agindo dessa maneira como a gente está vendo, de uma forma meio translocada. Um vai lá para os Estados Unidos buscar sanções contra o Brasil, o outro tenta enfiar um ferro de solda numa tornozeleira. Então, não é você confiar em pessoas que têm uma enorme previsibilidade política, é você confiar num clã que está fazendo tudo voltado apenas para a sua própria salvação. Se precisar jogar qualquer um ao mar para salvar o Bolsonaro e os seus, eles vão fazer. Então, é nesse xadrez que o Tarcísio de Freitas se move, e está se movendo ali com gestos muito calculados, muito discretos, nunca vai querer se expor. Quando tentou se expor um pouco mais, levou porrada de todos os lados, da própria família Bolsonaro,
do centro, então ele está agora muito mais cauteloso do que já esteve naquele período em que ele fez grandes andanças por Brasília, nas semanas pré-julgamento. E mesmo que ele chegue às urnas, ele ainda estará diante de um candidato, ao que tudo mostra, bastante competitivo, né? O presidente Lula. Isso, competitivo, com um desgaste de tantos anos de política, um desgaste do antipetismo que é muito grande, desgaste talvez dessa aposta unicamente nas políticas sociais, que eu acho que já tem aí uma data de validade e que não agrada um setor do eleitorado, que não performa bem entre os homens. A pesquisa Datafolha mostra muito isso, uma diferença do voto masculino e feminino, ou seja, vai ser outra eleição apertada, ao que tudo indica, mas que é isso, para que ele vá com chances, precisaria estar com toda a direita unida em torno do nome dele, ou pelo menos uma garantia de que no segundo turno estarão todos unidos, então não pode haver muita aresta. Nesse momento a gente está vivendo aí esse período de separação, né, nos partidos do Centrão. União Brasil, por exemplo, expulsou o ministro do Turismo, Celso Sabino, isso já era esperado, mas é mais uma reafirmação de que eles não vão estar com o Lula no palanque. Então, essa divisão de quem vai estar para cada lado vai começar a ficar mais clara agora, a partir do início do ano que vem, e o Tarcísio conta muito com isso, com o fato de que muitos partidos preferem o nome dele para que isso sirva para pressionar a família Bolsonaro.